Olá, meus amigos. É um prazer mais uma vez estar entrando no programa Você Pode, entrando na tua casa, para falar mais uma vez sobre coisas boas da vida. Meu nome é Dayan Siebra e estamos aqui hoje com nossa grandíssima amiga, nós admiramos muito a doutora Andréa Gifone, que além de amiga, é minha esposa. E aí você pode estar se perguntando, mas ele traz a esposa dele para entrevistar? É, meu amigo, é isso mesmo. Nós devemos validar as pessoas que nós convivemos. Isso que nós sempre falamos, vamos validar, elogiar e valorizar as pessoas que estão do nosso lado. Como vai, doutora Andréa? Gostaria que você, primeiramente, se sentisse bastante em casa aqui no nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo. Realmente é uma grande satisfação estar aqui. Você sabe por que a gente lhe chamou até aqui, não? Mais ou menos, vou saber mais agora. A doutora Andréa, para quem não conhece, ela é uma oftalmologista, uma médica renomada aqui da nossa região. Além disso, ela é uma grande mãe, é uma grande esposa, é uma grande amiga e uma pessoa de uma espiritualidade incrível. Então, se eu tenho uma pessoa dessa em casa, por que não trazer para cá? Né? Mas você está aqui, doutor André, hoje para que a gente possa explorar o máximo possível, no bom sentido, saber como você consegue tudo isso. Então, eu queria primeiramente saber de você, e acredito que muitas mães em casa agora estão querendo saber também, como você concilia, faz isso aí, consegue ser uma excelente profissional, consegue ser professora da Universidade Federal do Ceará, professora de medicina, de oftalmologia. Como é que você consegue ser mãe de 3 filhos? Como é que consegue ser esposa, ter vida social, ter uma vida espiritual? A doutora Andréa, para quem não sabe, vai à igreja diariamente. Como é que faz tudo isso? Explica aí para a gente. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, as palavras, especialmente vindas do meu esposo, né, então, realmente são verdadeiras, que é quem convive comigo diariamente, o dia a dia, que realmente a rotina que faz a gente, né, às vezes cair na rotina e não fazer tudo que tem programado, mas realmente é um grande desafio para a mulher hoje, do século XXI, realmente nós somos muito cobradas, muito exigidas, né? A sociedade cobra muito e nós nos cobramos também porque temos o compromisso de retribuir com a expectativa que os outros têm a nosso respeito. Mas isso tudo se torna fácil se você faz uma agenda programada, se você realmente cumpre cada etapa que tem que ser vivida, que tem que ser realizada. Então, normalmente eu faço isso. Eu faço uma agenda onde eu coloco minhas atividades do dia e vou fazendo uma lista de prioridades. Realmente, as tarefas são muitas, a gente não pode se dedicar só a um determinado setor, a um determinado ramo da vida e esquecer os outros, né? Porque a nossa vida tende ao equilíbrio. Então, a gente tem que ser equilibrado em tudo que faz. Se eu me dedico demais à profissão, vai faltar na minha casa, para o meu esposo, para os meus filhos, para os irmãos, para os amigos. Então, eu tento fazer isso de uma forma equilibrada. É isso que eu busco no meu dia a dia. Você falou em agenda programada, né? Mas você escreve isso no papel, a sua agenda diária? Sim. Escreve? Escrevo no papel, colocando horários e funções. E assim, à medida que eu vou podendo, eu vou delegando as funções que são realmente menos importantes e vou fazendo aquilo que realmente é imprescindível para mim. E dessa forma eu consigo conciliar e dar atenção a meus filhos, dar atenção de forma adequada na minha profissão, na universidade, né? E tenho também um horário para o meu lazer, para a atividade física, que é importantíssima, a gente tem que se cuidar, não pensando em estética somente, mas pensando na saúde, na qualidade de vida. E realmente dessa forma eu consigo cumprir todas as etapas do dia a dia. O que não dá para um dia, a gente coloca para o dia seguinte e assim vai levando. A doutora Andréa falou um ponto muito importante, é a questão de delegar funções. Que tipo de funções você daria para a nossa amiga que está em casa agora, que está lhe assistindo, está querendo, com problemas de sobrecarga que a mulher hoje em dia tem, a sobrecarga de trabalho, a mulher é profissional, a mulher é mãe, a mulher é esposa. Que tipo de função as mulheres podem delegar e a quem, doutora Andréa? Como é que se faz isso? Normalmente você tem que ter uma pessoa da sua confiança, que realmente eu também tenho,
em casa, né, para me ajudar nas tarefas do dia a dia com meus filhos, realmente na profissão, né, uma secretária eficiente que, por exemplo, para um congresso possa fazer uma reserva de passagem, uma reserva de hotel e possa ir fazendo atividades que não obrigatoriamente você teria que estar na frente. Em casa, realmente eu conto com uma pessoa muito boa que ajuda muito com os meus filhos em pegar no colégio, buscar quando eu não posso, porque sempre que eu realmente priorizo isso, quando eu posso, eu estou presente em reuniões de pais, né, e nas festinhas do colégio, em pegar e deixar, não posso todo dia, mas sempre que posso, eu estou presente, que isso é importante para eles. Então, essa parte de delegar funções e descentralizar é importantíssima, e dessa forma eu vou conseguindo conciliar. E o que você diria para a nossa amiga que está em casa, que tem pessoas competentes que podem receber essas funções, mas há mulheres que dizem, não, tudo eu tenho que fazer, só eu posso fazer. Há mulheres que têm que fazer a comida em casa, porque só ela faz um bom almoço, só ela pode deixar o filho no colégio, ninguém mais pode deixar, só ela pode fazer o jantar do marido, ninguém mais, só ela pode marcar aquela passagem que ela vai viajar. O que você diria para essas pessoas que não sabem delegar funções? E o que é que acontece? Qual o conselho que você daria para essas pessoas? Na realidade, isso aí são tabus, né? São crenças negativas que a gente vai adquirindo, né? Com o dia a dia, com o tempo, e que a gente tem que ir se trabalhando, se desvencilhando dessas crenças para poder fluir, conseguir seguir e atingir seu objetivo, sua meta. Senão, dessa forma, você não consegue. Se você quiser centralizar tudo, quiser ser o centro de todas as funções, realmente isso aí é o sinônimo do fracasso. Você não vai conseguir. Você tem que treinar essas pessoas que estão ao seu redor, que trabalham com você, para torná-las capazes de exercer as funções e confiar. Treina, confiança, né? Então, tem que ter um relacionamento harmonioso, de respeito, de cumplicidade, de confiança. Se não houver isso, realmente não vai conseguir. E a mulher, por exemplo, que está se formando hoje, né? Porque hoje a maioria das mulheres elas estão entrando no mercado de trabalho com força total, muitas vezes até mais do que os homens. Então, a pergunta que eu lhe faço, qual conselho você daria para aquela mulher que está se formando e que está em véspera de um casamento? O que você diria para essa mulher? Qual a dica mais importante para ela entrar no mercado de trabalho, no casamento e tudo ao mesmo tempo? O que você falaria para uma pessoa dessa? Isso, na realidade é uma etapa bem difícil, né? Bem árdua, mas que eu acho que o conselho fundamental é fazer aquilo que gosta, aquilo que se identifica mais, porque dessa forma ela vai fazer com amor. E aí ela vai se dedicar e aquele trabalho para ela não vai ser árduo, não vai ser tão sacrificante, né? E dessa forma vai conciliar de uma forma mais prazerosa, né? Então, escolher, por exemplo, na profissão, escolher a área em que ela se identifica mais, né? Aqui, não pensar somente no resultado financeiro que aquilo vai proporcionar, né? Mas, principalmente, no sentimento de satisfação, de prazer que a pessoa tem em estar fazendo aquilo. Dessa forma, ela se dedica mais, ela se sobressai mais, porque ela faz aquilo com amor, com prazer, e realmente é o resultado do êxito em tudo que for fazer. Minhas amigas e meus amigos, vejam bem, uma coisa que ela falou que é a receita do sucesso. Fazer o que você gosta. Então, e você sempre pensou assim, eu vou fazer o que eu gosto desde criança, então você sempre procurou fazer o que você gostava ou outras coisas influenciaram nas suas decisões? Sim, eu procurei fazer o que gostava. Lógico que com o tempo a gente vai percebendo aquilo que se identifica mais ou menos com você, e aí você vai tirando do seu caminho as coisas que não estão mais sendo tão prazerosas realmente, e vai focando naquilo que lhe dá mais retorno, não só retorno financeiro, mas o retorno em termos de satisfação, né? Eu procuro realmente fazer isso, viver bem cada momento da vida. E viver intensamente aquele momento no que eu estou fazendo. Me concentrar naquilo e viver de uma forma profunda, de uma forma intensa. Então, mesmo que eu tenha pouco tempo com os meus filhos, eu uso aquele tempo de uma forma equilibrada e de uma forma intensa. Porque aí eu vou estar dando qualidade de tempo para eles e para mim, né? Então, naquilo que você for fazer, você tem que estar inteira, tem que estar completa. Senão, você não vai ter a sensação de que está fazendo
a coisa bem feita. Vamos dar um breve e rápido intervalo, meus amigos, e a gente volta já, tá bom? Com a doutora Andréa, oftalmologista, mulher e uma grande figura aqui da nossa sociedade. Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe. Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Já, com a nossa doutora Andréa Gifone Siebra, para falarmos de mulher nos dias de hoje. Então, eu gostaria de saber aqui da doutora Andréa, doutora Andréa, em relação a casamento, qual a dica que você dá para nossa amiga em casa, nossa amiga que nesse momento está nos assistindo, ou nosso amigo também, mas como você é mulher, talvez você tenha uma sintonia maior com nossas amigas que estão em casa. Então, qual a dica que você dá para as mulheres terem um casamento equilibrado? O que é que você diria, minha amiga, para você ter um casamento equilibrado, o que é que você precisa fazer? Realmente eu acho que o primordial em todo tipo de relacionamento, não só no casamento em si, mas é colocar amor em tudo que faz, né? Então, normalmente a gente vê hoje as famílias nesse corre-corre, né? No dia a dia muito cheio de obrigações. Então, tanto o marido como a mulher é sedento de amor, é sedento de atenção, é sedento de carinho, assim como os filhos, né? Então, cada um que quer mais amor, mais atenção, e aí acaba se tornando uma família árida, porque todos estão sedentos e nenhum está disposto a doar mais que o outro. Se doa, quer alguma coisa em troca, né? Então, eu acho que o segredo de tudo que você faz é fazer com amor. E aí, o amor não exige a reciprocidade obrigatoriamente. Você dá sem esperar receber, mas a vida é uma via de mão dupla. E com certeza, se você dá, você recebe de volta. Então, dessa forma, você vai construindo um relacionamento harmonioso, né? Com realmente amor. É isso Quando que você falta. começa a comunicar palavras de amor, é isso, doutora André? Quando você isso. começa a comunicar gestos e palavras de amor, comunicar a perfeita linguagem de Deus, né? Me corrija se eu estiver errado. A coisa começa a fluir, não é verdade? Com certeza. Mas você acha que, porque alguma pessoa pode estar perguntando em casa, né? Mas eu amo o meu marido, eu sou apaixonada por ele, mas não dá certo. Você acha que só amor resolve? Ou será que só a paixão resolve? Ou existem estratégias, meta para poder... Existe um exercício diário? O que é que existe para poder você conseguir ter um casamento equilibrado? Claro, você tem que realmente renunciar a certas coisas, né? Abdicar de certas coisas, mas abdicar não achando ruim porque está fazendo aquilo, mas sabendo que é pro bem comum, né? Porque você abdica aqui, mas você ganha lá na frente. Então, é um conjunto de fatores que realmente tem que ser na medida equilibrada, né? Que vai dar certo. Você lembraria de alguma coisa que você já abdicou pelo seu casamento, por exemplo? Sim. Para dar exemplo para nossa amiga de casa. Lembro de várias coisinhas, né? Mas, assim, uma coisa realmente muito importante que foi para mim, na época, eu estava grávida do meu primeiro filho e eu fiz uma seleção para fazer um curso na minha área, do meu trabalho, no estrangeiro, e fui selecionada, recebendo bolsa para isso. E, na época, eu estava grávida e teria que, a época desse curso seria... Eu estaria com 1 mês de grávida. Se eu fosse, eu teria que deixar meu filho sem amamentar durante 3 meses, né? Me separar do meu filho, do meu marido por 3 meses. Então, num momento que seria crucial para, né, os primeiros meses de vida do meu filho. Então, eu abdiquei disso,
que daí abririam portas para várias outras coisas para mim, em termos profissionais, mas realmente eu tive que abdicar e hoje eu não me arrependo, porque esse momento não ia voltar jamais, né? Mas assim, foi a primeira grande abdicação no meu casamento, e não só pelo esposo, mas também pelo filho, e realmente valeu a pena. Eu acho que se eu tivesse optado pelo outro lado, hoje eu teria um grande arrependimento e sentimento de culpa, que é uma coisa horrível para qualquer pessoa, esse sentimento de culpa. Né? Não só a culpa, mas a gente fala muito também, assim, a questão, não só a culpa, como também a mágoa, né? Isso, então, eu acredito que o marido, a mulher que convive com mágoa, esse relacionamento está fadado ao fracasso. Correto, sim ou não? Então, eu acredito que a mágoa, não só no relacionamento entre marido e mulher, mas no relacionamento entre qualquer pessoa, né? Uma pessoa convive com o seu cliente, convive com o seu colega, então você com mágoas, e a convivência entre marido e mulher nada mais é do que uma convivência entre duas pessoas que planejam se tornar uma carne só, né? Mas aí eu lhe pergunto assim, em relação à sua vida atual, está no ano de 2012, terminando o ano de 2012, em que estágio da vida você se encontra? Você pode se dizer uma mulher que já realizou todos os seus planos da sua vida, você se encontra realizada na sua vida familiar, profissional. Você sabe que você tem inúmeros fãs que querem saber como é que está a sua vida atual. Então explica pra gente aí como é que está, em que estágio da vida a doutora Andréa se encontra no momento. Realmente eu estou num estágio que eu gostaria de estar, né? Estou muito feliz por isso, principalmente que todo ano, no começo do ano, eu faço uma sequência de objetivos, de metas que eu tenho a cumprir. E esse ano, no mês de novembro, né, eu já cumpri todas as metas que eu tinha planejado para o ano de 2012. Mas o que eu quero deixar aqui claro que não são só metas materiais, são metas espirituais também. Que normalmente, né, eu acho que é bom a gente até tocar nesse assunto que está chegando final de ano, época de Natal, Ano Novo, que as pessoas costumam fazer programações, né, para o ano próximo. E aí, normalmente, as programações são programações materiais, né, para ter um emprego melhor, para ganhar mais dinheiro, para comprar um carro novo. Isso é bom, é importante, realmente, né, traz gratificações, mas mais importante ainda é você ter metas espirituais que estão associadas a metas sociais em termos de caridade, de solidariedade, né? E por que não você programar, passar a visitar um orfanato, né? A dar uma assistência maior a um abrigo de idosos, a ter uma espiritualidade melhor, ter um tempo para oração, quem não tem religião, para se engajar numa religião, não estou falando de A, B ou C, mas que tem uma espiritualidade, porque em tudo na vida a gente tem que ter o centro, né? O cerne da nossa vida tem que ser Deus. Se você não tem essa espiritualidade aprofundada, nada mais vai fluir. Eu creio nisso, né? Agora eu vou fazer uma surpresazinha para a doutora Andréa. Nós vamos tocar uma música aqui, como faz parte do nosso programa, que eu acredito que ela gosta. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Se quiser cantar, pode, viu? Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você.
Foi surpresa mesmo, viu? Bom, pessoal, agora nós vamos terminar o nosso bloco e voltamos já já com a doutora Andréa Gifone de Siebra falando sobre a mulher do século XXI. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Olá, meus amigos, estamos de volta aqui no nosso programa Você Pode Já, com a doutora Andréa Gifone Siebra, para discutir sobre o papel da mulher do século XXI, como a mulher ser melhor no dia a dia de hoje. A doutora Andréa já nos falou aqui sobre a sua vida, sobre o seu sucesso, algumas dicas do dia a dia, mas agora, doutora Andréa, vem uma parte que às vezes é difícil de falar. Então, eu perguntaria a você o seguinte, você reconhece falhas na sua trajetória, erros que você tenha, que você não repetiria mais? Você reconhece falhas? Eu acho que uma das grandes falhas que a gente comete é estar vivendo todo dia sem dar pausas para pensar. A gente vai naquela rotina no dia a dia, repetindo mecanicamente as nossas atitudes, né? Trabalhando sem parar, incessantemente, de uma forma exagerada e não parando para analisar, será que eu estou fazendo certo dessa forma? Né? Porque a gente sabe que fazendo de uma forma X, existem várias outras que podem ser feitas e dar o mesmo resultado e não ser tão árdua, né? E não ser tão demorada, e não ser tão dolorosa. Né? Então, eu acho que em algumas etapas da vida, eu trabalhei de uma forma incessante que eu poderia ter feito de uma forma mais amena e ter tido o mesmo resultado, ter chegado no mesmo ponto onde eu queria. Né? Eu acho que isso tudo depende de um bom planejamento. Então, realmente, um conselho que eu posso dar, não só na área de saúde, em todas as áreas, né, em todas as profissões, é a gente dar pequenas pausas para analisar. Será que esse meu modo de vida está correto? Né? E também se modelar em alguém, né? Ver algumas pessoas que você vê, não copiar as atitudes de alguém, mas é diferente, é se modelar, né? Para ver, aquela pessoa faz dessa forma, eu posso fazer também, eu posso ter um resultado melhor assim. Né? Então, eu acho que as falhas que eu considero são essas, de ter feito demais sem dar pausas para analisar os frutos do meu trabalho, daquilo que eu estava fazendo. Aqui a gente pergunta coisas às vezes indiscretas, certo? Então, eu queria lhe perguntar o seguinte, especificamente, para a nossa amiga que está em casa, que ela quer saber muitas vezes, então, especificamente, o que você faria diferente na sua vida em algum momento? Eu fiz isso e não era para eu ter feito e eu hoje faria de forma diferente. É um exemplo na sua vida, alguma coisa que você teria feito de outra forma? Eu teria feito o que eu fiz esse ano, eu teria colocado realmente minha espiritualidade em primeiro lugar. Você acha que antigamente Isso. não era em primeiro lugar a sua Não, espiritualidade? Não era. Eu sempre tive uma espiritualidade realmente forte, mas não era em primeiro plano na minha vida, e hoje é. E depois disso, minha vida realmente mudou profundamente. Você tinha a vontade de ter a espiritualidade, de praticar a espiritualidade, estar perto de Deus, mas não fazia, né? Estava perto, mas não tanto como eu gostaria. Estava perto, mas estava longe, né? E agora você está perto e perto, é verdade? Mais ou menos, mais ou menos aí. Isso. Então, agora o programa começa a entrar num nível mais pesado, viu? Então, eu lhe pergunto novamente o seguinte... em relação às falhas, aos erros, doutora Andréa, você alguma vez na sua vida, você achou que tinha chegado no fundo do poço? Eu não falo naquele fundo do poço, a pessoa na miséria, na doença, em todos os aspectos da vida, mas em algum aspecto da sua vida você já disse, nesse aspecto aqui eu estou no fundo do poço. Já aconteceu isso com você?
Não, no fundo do poço, não. Mas numa situação bem crítica. Lógico que todo mundo na vida tem seus momentos altos e baixos, né? A vida não é uma constante. Mas a gente tem que ter o equilíbrio emocional para não deixar chegar no fundo do poço. E é isso que eu faço. Realmente, graças a Deus, eu nunca tive nesse momento de fundo de poço, não. Porque eu sempre tenho muito parcimônia em tudo que faço, no meu dia a dia, nas minhas atitudes, não só no trabalho, mas no relacionamento com as pessoas. Eu procuro muito mais ouvir do que falar. Eu não falo sem medidas, né? Eu não falo sem pensar. Então, realmente, eu, de uma forma equilibrada, graças a Deus, não cheguei a fundo do poço. Uma coisa interessante que a doutora Andréa está falando é a questão de ouvir mais do que fala, né? As pessoas pensam que para se tornarem interessantes, tem que falar muito e se tornarem o centro das atenções. Então, meu amigo, você está em casa, fica aí a dica. Se você quer ser alguma pessoa interessante, então torne-se interessado nos outros. Então, escute, ouça as pessoas, porque ouvir é uma virtude das pessoas de sucesso. E a doutora Andréa é uma pessoa que ouve muitos outros. É uma pessoa realmente... Agora eu lhe pergunto, doutora Andréa, existe alguma pessoa na qual você se modele? Existe um exemplo de mulher, existe um exemplo de mãe, de profissional, que você olha e diga, eu quero tomar como referência essa pessoa? Quem é a pessoa que você se modela, mãe? Na realidade, o ser humano ele é falível, né? Ele realmente é suscetível a falhas. E eu não procuro me moldar em pessoas, mas eu procuro ter sempre Jesus e Maria como o meu molde. Então, tudo que eu vou fazer na vida, eu digo, e se ele estivesse fazendo isso, como é que ele agiria, né? Então, não é demagogia, não. Eu faço assim, eu não procuro me espelhar em pessoas, em seres humanos, não. Eu procuro sempre me colocar nas situações difíceis da vida, né? Que o mundo é cheio de armadilhas, é cheio de situações que são, às vezes, prazerosas, mas não são realmente condizentes, né? E aí eu procuro ter sempre Jesus e Maria como meu molde. E a gente fala muito, as pessoas falam muito de Jesus Cristo, né? Mas a gente esquece muitas vezes, Jesus Cristo foi um grande, tirando a questão da religiosidade, Jesus Cristo, longe de qualquer questionamento, foi um grande treinador de pessoas. Então, hoje se fala muito em coaching, em treinadores, em coaches. Jesus Cristo foi o maior coach que já existiu na face da Terra. Então, ele confrontava as pessoas com a realidade, né, com a verdade. Ele não confrontava pessoa com pessoa, e sim confrontava ideias. Então, eu acredito que nisso aí serve de grande exemplo para a gente, né? Com certeza. Agora, eu pergunto à doutora Andréa, e medo? O medo faz parte da sua vida? Você sente medo de alguma coisa, medo em alguma área da vida? Porque nossos amigos em casa estão assistindo, eles podem estar perguntando agora, essa mulher não tem um medo de nada, mulher é indestrutível, medo faz parte da sua vida? Na realidade, eu não tenho medo de pavor, de pânico, de nada, não. Eu tenho o anseio, o receio, né, do que é novo, né, dos desafios da vida. Eu tenho um certo receio, uma ansiedade que é normal, né? Por exemplo, para vir para cá, para um programa de televisão, eu tive um certo receio, porque para mim isso é novo, a gente não se sente tão confortável como quem faz isso no dia a dia. Então, é um medo natural, não é um pavor, é diferente, né? Um medo não é que não atrapalha pânico. as realizações dos seus... Isso. E realmente todos os desafios que eu vou fazer na vida, eu lembro da historinha, acho que a grande maioria das pessoas conhece, do rei Davi, né? Que no combate que ele tinha que enfrentar o gigante Golias, ele mesmo sendo jovem, pequeno, ele era confiante que tinha Deus dentro dele e que o caminho a seguir era aquele, e ele conseguiu vencer, né? Então, eu me espelho muito nisso, nessa historinha do rei Davi. Doutora Andréa, não preciso dizer que foi um prazer assim, enorme estar aqui com você. Acredito que eu tenho absoluta certeza que nossos amigos em casa, principalmente nossas amigas, adoraram o nosso papo aqui com você. Saiba que sua presença aqui, o seu convite está aberto sempre. E eu queria assim que você deixasse suas últimas considerações, falasse para nossa amiga que está em casa, principalmente, querendo ouvir. Cada palavrinha sua é importante para ela, que ela está precisando ouvir nesse momento. Então, fale as suas últimas considerações do nosso programa, que está chegando ao final, né? O que realmente eu queria deixar era dizer, né, que cada um na vida tem sua missão.
que você procure descobrir qual a sua missão na vida, que a gente não nasceu para viver simplesmente por viver, né? Para adquirir coisas materiais e ter isso e aquilo e só viver como um dia atrás do outro. Então, que cada um procure, analise e tente descobrir qual a sua missão na vida. Descubra qual a sua missão na vida. Palavras finais da doutora Andréa. Meus amigos que estão em casa, nosso programa está chegando ao fim. Gostaria de dizer que qualquer informação adicional, qualquer dúvida, pode acessar o nosso Facebook, facebook.com/portal Interaja, ou o Facebook Dayan Siebra, ou o site www.dayansiebra.com.br. E um abraço do coração para todos e espero que vocês tenham aproveitado bastante, porque eu mesmo aprendi muito aqui com a doutora Andréa. Tchau!